meus amados e queridos irmãos, eu quero cumprimentar você com a graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Na mesma, glorificar a Deus pela vida de cada um de vocês que já são inscritos aqui no meu canal. Você que está chegando agora pela primeira vez, eu me chamo Pastor Marlon Oliveira. Estamos aqui todas as quinta-feiras e aos sábados trazendo estudos bíblicos. E nesta quinta-feira, hoje é o dia do discipulado com o Pastor Marlon Oliveira, onde nós estamos aí com a revista da CPAD, Discipulado para os Novos Convertidos. Glória a Deus. Eu quero glorificar a vida de cada um de vocês. Você que ainda não é inscrito, te convido a se inscrever no nosso canal, ativar o sininho para os novos vídeos e não esquecer de deixar o seu like e também o seu comentário, que é de grande importância aqui para o nosso canal. Quero também louvar a Deus pela vida de todos que já são inscritos. Chegamos aí aos 165 inscritos para a honra e glória de Deus. Muito obrigado pela confiança de cada um de vocês. Deus abençoe grandemente. Vamos aí para a nossa terceira aula do nosso discipulado em nome de Jesus. Primeira aula, a gente relembrando, você que não assistiu ainda, assiste na nossa playlist Discipulado com o Pastor Marlon. A primeira aula a gente estudamos conhecendo a Bíblia. Segunda aula a gente estudamos conhecendo Deus. E hoje a terceira aula tem por tema conhecendo a salvação. Glória a Deus. O texto bíblico que nós vamos hoje meditar para começarmos a nossa aula é o texto que se encontra no livro de Atos dos Apóstolos, no seu capítulo de número 4, versículo de número 12. Atos dos Apóstolos, capítulo 4, versículo 12, que diz o seguinte: em nenhum outro há salvação, porque não há debaixo do céu outro nome dado aos homens no qual possa ser salvo. Se nós formos observar bem o texto já fala a chave de tudo. Quem é este nome? Quem é este homem? Não existe outro, só Jesus Cristo. Só Ele é o mediador entre nós e Deus, entre Deus e o homem. Só Ele pode nos dar a salvação, só Ele pode nos trazer a condição novamente de nos tornarmos, sairmos da situação pecaminosa e agora alcançarmos a santificação, a regeneração, assim aceitando Ele como único Salvador das nossas vidas. Glória a Deus. Vamos aí para o nosso material, que diz o seguinte: você agora é salvo. A salvação é a maior bênção que o ser humano pode receber e ao mesmo tempo a principal experiência espiritual. Quando você é salvo, você recebe a salvação, logo você começa a ter uma experiência espiritual, porque você já não vai viver mais segundo a carne, desejos carnais, mas sim fazer a vontade de Deus, que é andar em espírito. A salvação é o tema central da Bíblia. Toda a Bíblia ela vai apontar para a salvação. Desde Gênesis até Apocalipse, ela está sempre falando sobre a salvação, a obra redentora, a obra salvífica de Cristo. Todos os crentes devem conhecê-la bem e falar dela aos que ainda não aceitaram a Cristo, para que também sejam salvos. Então você não pode ter essa salvação só para você. Você também tem que conhecer a salvação e apresentar a salvação aos demais pessoas. Na faculdade, indo para o seu trabalho, com seus colegas de trabalho, com os seus parentes, sua parentela. A salvação é importante eles conhecer. E conhecer quem? Conhecer o dom da salvação. Conhecer a Jesus Cristo, o único mediador entre Deus e o homem, o único que pode trazer assim para nós a salvação. O primeiro tópico hoje está assim: o que é a salvação? A princípio, pode-se afirmar que ela é o resultado da morte expiatória de Jesus Cristo na cruz do Calvário, que livra o homem da condenação eterna causada pelo pecado. Então a salvação livra o homem, tira o homem da condenação eterna que foi colocada sobre o pecado. Então através de Cristo Jesus nós alcançamos aí
a salvação eterna. E como foi isso? Pela obra redentora dele ali na cruz do Calvário, quando ele disse: Pai, está tudo consumado, a ti eu te entrego o meu espírito. Naquele momento ali em diante, Jesus Cristo nos deu aí a oportunidade de ser salvo pelaquela obra que ele fez na cruz do Calvário. A salvação é, primeiro ponto, um ato soberano de Deus. A salvação é um ato da soberania, da soberana vontade de Deus, que em seu Filho nos reconciliou consigo mesmo. Em 2 Coríntios capítulo 5, 18 e 19 diz que e tudo isso, porém, Deus que nos reconciliou consigo mesmo por Jesus Cristo e nos deu o ministério da reconciliação. Isto é, Deus estava em Cristo reconciliando consigo o mundo, não lhe imputando os seus pecados. Observe que a salvação é a demonstração do grande amor de Deus em favor da humanidade, condenada pelo pecado. Veja que a salvação é um ato de amor grandioso pelo nosso Deus, livrando o homem aí das garras do pecado, da condenação do pecado, trazendo salvação a toda a humanidade. Ela é oferecida a todos, sem exceção. Todos que aceitam Cristo como único e Salvador da sua vida, imediatamente já está fazendo participação assim da salvação, da obra redentora, da obra salvífica. Nós podemos trazer um texto-chave aqui, bem conhecido, no momento que daquelas pessoas que estavam na cruz com Cristo, disse que ele não tinha culpa nenhuma de estar ali, mas ele era culpado. E ele disse para Jesus: lembra-te de mim quando entrares no teu reino. E Jesus responde para ele imediatamente dizendo que ainda naquele momento estaria com ele no paraíso. Então ele alcançou a salvação e mediante a confissão que Jesus Cristo não tinha culpa, que Jesus Cristo era um homem perfeito, que Jesus Cristo era realmente o Salvador, que eles estavam ali pela culpa do pecado, do erro, mas aquele Jesus que estava ali, Jesus não tinha culpa nenhuma. Então naquele momento ele imediatamente alcançou a sua salvação através daquela obra redentora e das palavras que Jesus direcionou para ele. Em Cristo todos podem ser salvos, libertos do pecado, tornando-se assim filhos de Deus. Observe que em Cristo Jesus todos nós estamos libertos, alcançamos a salvação, recebemos os dons espirituais, recebemos força, vigor, renovação de vida, porque só Jesus Cristo pode trazer isso para nós. A salvação é, ponto 2, um ato da infinita misericórdia de Deus. Então a salvação é um ato da infinita misericórdia de Deus. Que é isso? Você aprendeu que a salvação é um ato soberano do Senhor, porque só Ele pode salvar. E também um ato da infinita misericórdia de Deus, porque é dada graciosamente mediante a fé e não através dos nossos próprios méritos ou boas obras. A salvação não é dada por mérito de nós mesmos, pelas nossas boas obras. Negativo. A salvação é dada mediante a fé. A Bíblia diz lá no livro de Efésios capítulo 2:8 que pela graça sois salvos e mediante a vossa fé. Isso não vem de vós, mas isso é um dom de Deus. Isso é de Deus. Isso pertence a Deus. Isso não é o mérito humano, porque nós humanos, nós a humanidade, pelos nossos deleitos, pelos nossos pecados, nós não conseguiríamos fazer de maneira nenhuma alcançar a salvação. Mas através da sua graça, da sua misericórdia, que Ele amou o mundo de uma tal maneira que deu seu Filho unigênito para todo aquele que nele crê, não perecesse, mas tivesse a vida eterna, assim é a obra salvadora de Cristo. É desse jeito que nós recebemos, não pelos nossos méritos, não pela nossa força, não pelas nossas obras. Continuando,
o próprio Criador tomou a decisão de reconciliar consigo o homem que pela desobediência, havia se afastado dele, tornando-se escravo do pecado e inimigo de quem a criara. Você precisa saber também que a sua salvação custou um alto preço. O sangue de Jesus Cristo, o Cordeiro de Deus, imolado pelos nossos pecados na cruz do Calvário, conforme a profecia de Isaías capítulo 53, versos 4 e 7. Porém, aos homens foi concedida graciosamente, segundo a misericórdia infinita de Deus. Jamais você pagaria tal resgate para a sua salvação, pois ela não depende de qualquer mérito humano, nem de boas obras. Ela depende da graça, da misericórdia. Então, para frasearmos esse texto, vamos dar um pulinho rapidinho aqui no livro de Éfesos, capítulo de número 2, versículo 8 e 9, que diz: porque pela graça sois salvos por meio da fé. Isso não vem de vós, é dom de Deus. Não vem pelas obras, para que ninguém se glorie, dizendo que pela sua obra, pela minha obra, pelo meu feito, eu sou salvo. Não, isso vem da graciosa, do grande e infinito amor de Deus, da sua grande graça, misericórdia, um favor imerecido que nós não merecemos, mas aí através dessa obra redentora de Cristo Jesus alcançamos a salvação. Glória a Deus. Vamos lá para o nosso tópico de número 2. Aleluia. A necessidade da salvação. Por que uma necessidade de salvação? Vamos para o nosso material aqui. No tópico anterior, você aprendeu que todos pecaram e o salário do pecado é a morte, como está lá em Romanos capítulo 6, 23. Deste modo, todos necessitam da salvação. Todos precisam arrepender-se dos seus pecados, confessá-los a Deus e abandoná-los definitivamente, aceitando o dom gratuito de Deus. Qual é o dom gratuito de Deus? A salvação. Para nós alcançarmos isso, o que é que nós devemos fazer? Abandonar o pecado, se chegar mais para Deus, se chegar mais para Cristo e repreender todo o mal, tudo aquilo que vem tirar o foco da nossa salvação. Vamos lá para o nosso primeiro subtópico, que é a origem do pecado. Vamos conhecer um pouco qual é a origem do pecado. Como o pecado entrou no mundo, como isso aconteceu, melhor dizer, corrigindo, como o pecado entrou no mundo, como isso aconteceu. Gênesis capítulo de número 1, versículo 26 e 27, lemos que Deus criou o homem à sua imagem e semelhança e colocou no jardim do Éden para lavrar e guardar. Ele tinha que lavrar e guardar o jardim do Éden. Assim, eu chamo até a mim mesmo que eu devo lavrar e guardar o bem precioso que Cristo me deu através da obra redentora que é a salvação. Eu devo cuidar dela, eu devo lavrar ela. A Bíblia diz em Apocalipse capítulo 3, versículo 11, que eis que eu venho sem demora, guarda bem o que tu tens, para que ninguém tome ou roube a tua coroa. Ou seja, a salvação, a coroa da justiça, podemos colocar assim. Então isso é importantíssimo para a nossa vida, entender esse texto aqui, que ele colocou no jardim do Éden para lavrar e guardar. É simplesmente uma colocação aqui que eu coloquei pela misericórdia de Deus. Disse-lhe que de todo o fruto ele podia comer, porém daquela árvore do conhecimento do bem e do mal, o Senhor lhe proibiu que provasse, pois no dia em que comesse certamente morreria. Tratava-se de uma prova de obediência e Adão deveria ser fiel ao Criador. Desde já, Deus já estava chamando o Adão para a grande responsabilidade de ser obediente. A obediência é tudo para nossas vidas. Feita a imagem e semelhança de Deus, o homem, glória a Deus, o homem possuía livre-arbítrio, estava capacitado a discernir o bem e o mal, o certo e o errado.
não era um robô nas mãos do Todo-Poderoso. O homem não é um robô, não era um robô na mão do Todo-Poderoso, na mão de Deus. Ele tinha um livre-arbítrio de escolher o que era certo e o que era errado, do que era bom e do que era mal. Ficava o critério dele. Voltando aqui para o nosso material. Obediência incondicional foi exigida, única, imposta à criação humana. Enquanto obedecesse, viveria. Todavia, apesar de usufruir as delícias do Éden e conviver em perfeita harmonia com o Criador, o homem tentado pecou e foi destituído da glória com que foram criados, perdendo assim a comunhão com Deus. Então, toda vez que uma pessoa ela erra com a continuidade do Éden, no momento que o Adão pecou, no momento que ele escolheu, ele fez a escolha errada, neste momento ele perde a comunhão com Deus. Assim é todo aquele que se afasta do caminho do Senhor, ele perde a comunhão com Deus. Como é que ele perde a comunhão com Deus? Ele não consegue mais orar, ele não consegue mais falar com seu Criador, ele não consegue mais ter uma vida repreensiva, uma vida de santificação, uma vida de busca à presença de Deus, porque o mundo, o pecado acaba cobrindo e fazendo que ele não enxergue a luz do Evangelho. Voltando aqui, como representante da humanidade, da raça humana, ele transmitiu a toda a sua descendência o estigma do pecado e a condenação da morte. A desobediência de Adão afetou toda a criação, ao qual geme, chora sobre o peso da maldição. Nele todos pecaram, e por ele entrou a morte no mundo. A desobediência dele originou o pecado e condenou à morte toda a sua geração. Todos passaram a conhecer a morte por essa desobediência de Adão, por esse erro de Adão, por deixar elevar assim tudo. Você que é amante das Escrituras Sagradas sabe o que aconteceu, então não precisa estar refrescando muito aqui. Ele tinha a opção de escolha. Ele deveria escolher a árvore da vida, mas ele escolheu conhecer o bem e o mal, e aí acabou desobedecendo a Deus, e aí acabou trazendo tanto o pecado como também a morte para todos os seres humanos. Então, o que é que acontece aí? Nesse quesito, Jesus Cristo veio corrigindo tudo isso aí e trazendo para nós a vida eterna, trazendo a salvação, nos limpando, nos purificando de toda a imundícia, de todo o pecado, tirando tudo aquilo que não agrada ao nosso Deus e trazendo para nós um renovo de vida. Não se conformeis com os costumes mundanos, com as coisas deste mundo, com o sistema deste mundo, mas transformai pela renovação de vida. Aleluia! E aprendeis qual seja a boa, a agradável e perfeita vontade de Deus, como está escrito no livro de Romanos, capítulo de número 12, versículo de número 2. Glória a Deus! Vamos aí para o nosso subtópico de número 2, a herança do pecado. Você aprendeu que a salvação é a obra redentora de Deus, por meio de seu Filho Jesus Cristo, que livra o homem da condenação eterna. Jesus Cristo faz livrar o homem da condenação eterna, do martelo do juiz, passar pelo juízo final e ter aí a sua vida de ter a vida eterna, ter aí desprezo eterno. Então Jesus Cristo, através da obra redentora, nos traz aí o renovo de vida, como a gente acabamos de falar, e também a vida eterna. Em outras palavras, salvação é a vida eterna em Cristo Jesus, visto que só Ele pode salvar o homem da condenação da morte eterna, causada pelo pecado do primeiro homem. Veja o que a Bíblia diz: porque todos pecaram e destruídos estão da glória de Deus, pelo que como por um homem entrou o pecado no mundo, e pelo pecado a morte, assim também a morte passou a todos os homens, por isso que todos pecaram.
Esta é uma revelação terrível. A morte passou a todos os homens. Deste modo, o pecado foi a herança maldita deixada a todos os homens. Continuando nosso material. Como escapar desta condenação? Que interrogação bacana. Veja a importância da salvação. Você estava morto em delitos e pecados, conforme Efésios capítulo de número 2, versículo 1 e 5. Vamos ler Efésios 2, capítulo de 1 até o 5. Veja só o que diz. Também ele vos deu a vida e a vós que estáveis mortos em transgressões e pecados, no qual andaste outrora, conforme o costume deste mundo, segundo a vontade do príncipe da potestade do ar, deste espírito que agora opera no espírito da desobediência, entre os quais anteriormente todos nós em um tempo vivíamos neste estilo de vida em nossas paixões carnais, cumprindo a vontade da carne e dos pensamentos malaciosos da nossa mente, e éramos, por natureza, filhos da ira, igualmente como os demais. Mas Deus, que é muito rico em misericórdia, por seu grande amor, como o qual nos amou, quando ainda estávamos mortos em nossas transgressões, nos deu vida juntamente com Cristo. Pela graça sois salvos. Ó, que texto lindo, rico e fortíssimo. Efésios capítulo 2, verso 4. Mas Deus, que é muito rico em misericórdia. Deus é muito rico em misericórdia. A sua misericórdia é de geração por geração. Por seu grande amor, o seu amor é enorme. Não tem como medir, não tem como pesar o amor de Deus, com o qual nos amou. Ele nos amou de uma tal maneira que deu seu Filho unigênito para todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha assim a vida e vida eterna. Colossenses capítulo de número 2 também e versículo de número 13 diz o seguinte. Colossenses capítulo 2, versículo 13 diz o seguinte: a vós que neste tempo estáveis mortos em vossos pecados e na incircuncisão da vossa carne, ele vos deu a vida juntamente com ele, havendo perdoado todas as vossas ofensas. Então, todas as nossas ofensas foram perdoadas por ele. Nós andarmos no pecado, nos erros, na circuncisão da carne, na incircuncisão da carne, mas através dessa obra redentora de Cristo, alcançamos a salvação. Vamos continuar aqui em nome de Jesus o nosso material. E nada podia fazer para escapar do juízo divino, porém Deus em seu Filho libertou da condenação da morte eterna. Você agora não precisa temer o juízo final, pois Jesus, mediante a sua morte na cruz do Calvário, condenou o pecado e concedeu a vida eterna a todos os quantos nele crê. Em Romanos capítulo de número 8, versículo 1 diz que, portanto, nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus, que não anda segundo a carne, mas segundo o Espírito. Andar segundo o Espírito é fazer a vontade de Deus. Andar segundo o Espírito é receber a salvação. Andar segundo o Espírito é obedecer a palavra do Senhor. Mas que anda segundo a carne, anda diretamente para a condenação. Continuando aqui, para finalizarmos, Cristo anulou por sua morte e ressurreição o efeito do pecado, que é a morte eterna. O alvo foi atingido. Através da sua ressurreição, através da sua morte, através da sua ressurreição, nos trouxe novamente a oportunidade de entrar novamente no santuário, glorificar e adorar a Deus em espírito e em verdade, de forma que nós não podíamos, que só os sumos sacerdotes, os escolhidos, naquela época, poderiam entrar no santuário. Hoje nós temos esse livre acesso pela obra redentora de Cristo. Sobre o tópico 3,
Os efeitos do pecado. O pecado afetou o homem nas esferas físicas, mental, moral e espiritual. Os efeitos são todos negativos. É o que? A autojustificação, o medo, a maldição, a morte, a violência, né? A corrupção geral da humanidade. Tudo isso aí veio aí pelos efeitos do pecado. Aleluias. Continuando, também veio aí as enfermidades. Todas as enfermidades veio através aí do pecado, do erro da humanidade, do erro do pecado. Ok? Vamos aí para o nosso último tópico, o tópico de número 3, aspectos da salvação. São 3 aspectos da salvação. Primeiro, justificação. Como se justificaria o homem para com Deus? O homem morto em seus deleitos e pecados não tinha como justificar-se perante o Todo-Poderoso. Porém, mediante a morte expiatória e substitutiva de Jesus, tornou possível a justificação do transgressor. Como é possível isto? Veja, justificação é um termo judicial que lembra um tribunal onde Deus, o Supremo Juiz, observa o pecador das suas transgressões e o declara justo, isto é, justificado. Desta forma, Deus, o ofendido, reconcilia consigo mesmo o homem, o ofensor. O que o homem não pode fazer, Deus fez por ele. A justiça de Cristo, o justo, e é concedida ao ser humano mediante a graça divina. Glória a Deus. Vamos dar uma lidinha aí no texto de Romanos, capítulo de número 5, versículo 17 e até o 19. Romanos, capítulo 5, versículo de número 17 ao 19. Porque se pela ofensa de um só a morte veio reinar, muito mais o que recebe a abundância da graça e do dom da justificação reinaram em vida por um só, Jesus Cristo. Por conseguinte, assim como por um só ofensa veio o juízo sobre todos os homens para a condenação, assim também por um só ato de justiça veio a graça sobre todos os homens para a justificação que opera a vida. Porque assim como pela desobediência de um só homem muitos foram constituídos pelos pecadores, assim também pela obediência de um muitos serão constituídos justos. O primeiro errou. Primeiro pisou na bola, primeiro deslizou, pecou, mas o segundo veio para quebrar os grilhões, libertar, curar e, além de tudo, batizar com o Espírito Santo e garantir a salvação eterna. Regeneração trata-se de uma mudança de condição. Antes, no pecado, o homem era inimigo de Deus e servo do diabo. Antes, todos nós era inimigos de Deus e servo do diabo. Fazíamos tudo que agradava o diabo e tudo que desagradava a Deus. Agora feito justo pela justiça de Cristo, que lhe foi concedida, ele se torna membro da família divina, adotado como filho de Deus, como está lá em João, capítulo de número 1, versículo 12, que diz o seguinte, João, capítulo 1, versículo 12, que diz assim: mas todos aqueles que o receberam deram-lhe o poder de serem feitos filhos de Deus, isto é, aos que crêem no seu nome. Continuando nosso material, o homem morto em seus deleitos e pecados, nasce de novo. Este novo nascimento é efetuado pelo Espírito Santo em seu interior mediante o arrependimento e a fé na graça divina. Tem que ter arrependimento, tem que ter convicção, tem que se arrepender, tem que confessar os pecados para alcançar a salvação.
para ter uma vida nova, para ter um modelo de vida, tem que nascer da água e do Espírito. Não pode só nascer da água, tem que também nascer do Espírito. E isso só pode através da fé. E a fé só pode vir através da palavra. A fé não vem senão por ouvir e ouvir a palavra da salvação, a palavra de Deus. O termo ilustrado, uma cena em família, da qual o transgressor foram banido, tornando-se inimigo dela, mediante ao seu arrependimento e consequente perdão, ele e restaurado ao convívio familiar. Um exemplo do filho pródigo: saiu, abandonou tudo, mas aí se arrependeu, houve arrependimento, confessão, confessou seus pecados, se converteu e teve a oportunidade novamente de entrar na casa do Pai. Louvado seja o nome do Senhor. Vamos aí para o nosso último subtópico: santificação. Uma vez restaurado a comunhão com Deus, o homem abandona as práticas pecaminosas do passado e separa-se, santifica-se para serviço do Senhor. Uma vez prostituto, abandona a prostituição e vamos viver agora para Cristo. Andava nas drogas, larga as drogas e agora vem ser cheio do Espírito Santo. Vem ser um pregador, vem ser um levita, vem ser um homem, uma mulher de Deus. Buscando o quê? Sempre a santificação a serviço do Senhor. A santificação é um ato do Espírito Santo. Nunca é seu próprio, é o Espírito Santo que vai trazendo a santificação, tanto na minha como na tua vida. Glória a Deus. No interior do crente, que se refere nos seus atos exteriores. Em 2 Coríntios 5,17 diz que aquele que está em Cristo, nova criatura é. Eis que tudo se faz novo. As coisas velhas são passadas. Abandona as coisas velhas. Vamos agora viver um renovo de vida. Vamos viver agora para Cristo. Louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo. Portanto, continuando aqui, portanto, justificação, regeneração e santificação são três aspectos simultâneos da salvação plena em Cristo Jesus. Vamos lá comigo? Portanto, justificação, regeneração e santificação são os três aspectos simultâneos da salvação plena em Jesus Cristo, o nosso Senhor e Salvador. Pode ser então afirmado que o resultado da salvação resume em possuir uma fé viva em Cristo, obter vitória sobre o mundo, tornar-se membro da família de Deus. Aleluias! Ó, que coisa maravilhosa! Veja aí que pode-se então afirmar que o resultado da salvação resume em possuir uma fé viva em Cristo, obter vitória sobre o mundo que vem trazendo pecado, pecado mais pecado, e tornando-se membro da família de Deus. Porque Cristo, nosso Senhor, deu essa oportunidade para nós voltarmos a ser filhos de Deus. Que Deus te abençoe, que Deus te guarde. Muito obrigado pela sua audiência, obrigado pelo seu tempo. Não se esqueça de se inscrever no nosso canal, ativar o sininho, também deixar o like e o seu comentário, que é de grande importância para nossas vidas. Desde já, um beijo no seu coração e até a nossa próxima aula do Discipulado com o Pastor Marlon Oliveira. Tchau, tchau. Deus te abençoe.